Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Hoje, quarta-feira, queremos invocar o esposo castíssimo da Virgem Maria e meditar com você o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 a 42, a fim de que possamos nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus para direcionar a nossa vida, o que temos e somos. Deus que nos fala através da sua palavra. Cada dia temos esta oportunidade de renovar o nosso coração, a nossa vida, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus. Um trechinho do Evangelho de hoje nos diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diletos ouvintes, internautas que nos acompanham através de nosso canal Padre Erivaldo Maria, hoje a palavra do Senhor nos convida a meditar sobre a liberdade verdadeira e a filiação divina, à luz do Evangelho de São João, no capítulo 8. Jesus fala àqueles que acreditaram nele, mas ainda não compreendiam a profundidade do discipulado. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De início, Jesus dirige-se aos judeus que haviam começado a acreditar nele, mas que ainda não compreendiam plenamente o que significava ser seu discípulo. Jesus nos ensina que ser discípulo verdadeiro não é apenas escutá-lo ou admirar seus ensinamentos, mas permanecer em sua palavra. Esse verbo é importante. Permanecer, ficar, implica compromisso, constância, fidelidade. É caminhar com Jesus todos os dias, mesmo nas dificuldades, confiando que sua verdade é fonte de vida. Ele é a verdade, como já tinha dito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que a verdade vos libertará, ele não está falando de qualquer verdade, mas da verdade que é ele próprio. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas sermos livres do pecado, do egoísmo, das amarras que nos afastam de Deus e dos irmãos. Os ouvintes de Jesus se incomodam com a ideia de que precisam ser libertos. Dizem que nunca foram escravos, mas Jesus revela uma escravidão mais profunda, a escravidão do pecado. E só Ele, o Filho, pode nos libertar de verdade, porque só Ele tem o poder de nos reconciliar com o Pai. Essa palavra é atual. Quantas vezes achamos que somos livres, mas estamos presos a vícios, mágoas, orgulho ou busca desenfreada por poder e prazer? Jesus nos convida hoje a fazer um exame de consciência. Temos vivido como discípulos? Temos permanecido em sua palavra? Queridos ouvintes, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a liberdade é o poder dado por Deus de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, e de assim realizar atos deliberados. Veja lá no número 1731. Pois bem, mas o mesmo catecismo também nos adverte: a liberdade alcança a sua perfeição quando está ordenada para Deus. Fora dele, o homem não encontra verdadeira liberdade, mas escravidão. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho, que tinha dito: tarde te amei, ó beleza tão infinita, eis que eu te buscava fora e tu estavas dentro de mim. Que maravilha! Santo Agostinho nos ensina que nós somos
criados por Deus. Há uma semente de eternidade em nós, e fora dele é ilusão, é trevas, é escuridão, é morte, é pecado. Daí a importância de permanecer com Ele, estar com Jesus, aprender com Ele, deixar-se modelar, configurar nossa vida. Sabemos que muitos ainda estão afastados de Deus, talvez por sua vida não ter sido atravessado pela religiosidade em virtude da sua família talvez desorganizada, não sei. Verdade seja dita, muitos ainda não tiveram uma experiência com Deus, e mesmo aqueles que tiveram precisam cultivar a graça de Deus em seu coração. E aqui, no Evangelho que nós estamos escutando hoje, Jesus revela que o pecado é escravidão. É essa escravidão que nos leva à morte. Ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, versículo 34. Muitos pensam ser livres porque fazem o que querem, donos do seu nariz, mas não percebem que estão presos à própria vontade desordenada. É o que Santo Agostinho já dizia: a liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas o poder de fazer o bem. Ser livre, segundo Cristo, é permanecer em sua palavra. Essa permanência, meus irmãos, nos transforma, nos educa no amor, nos conduz à verdade que liberta. A verdade, diz o Catecismo, tem o seu fundamento em Deus, fonte de toda verdade. Veja no número 2465. E essa verdade é uma pessoa, não é uma ideia, não é um fato histórico apenas nesse sentido, mas Jesus, Ele é a pessoa que, mesmo sendo Filho, veio nos fazer filhos no Filho. Santa Teresa d'Ávila dizia: a humildade é andar na verdade. Então é preciso tornar-se pequeno, um coração aberto à vontade de Deus. Estes são os pobres em espírito, que estão dispostos de fato a aderir à vontade de Deus, a acolher Deus em sua vida, derrubando o muro do egoísmo, do fechamento. E qual é essa verdade? A de que sem Deus nada podemos e com Ele tudo podemos. A verdade que somos pecadores, mas que fomos redimidos por amor. A verdade que o Filho de Deus se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Mas essa filiação exige resposta. Jesus repreende aqueles que dizem ser filho de Abraão, mas não agem como tal. Eu posso muito bem dizer que sou católico, mas não praticar. Dizer que sou da igreja, mas a igreja não está dentro de mim. Quantos que estão na igreja, por exemplo, não se confessam, não acreditam no sacramento da confissão, não rezam o texto, não fazem caridade? Então, nós também podemos cair na tentação de um cristianismo apenas de aparência. Porém, ser discípulo de Cristo é mais do que crer de boca, é viver conforme o Evangelho, deixar-se moldar pela graça, carregar a cruz cada dia. São João Paulo II dizia: a liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em ter o direito de fazer o que se deve. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje perguntemo-nos: tenho vivido como verdadeiro filho de Deus? Tenho buscado a verdade que liberta ou me iludido com falsas liberdades? Tenho permanecido na palavra de Cristo? Pois bem, é preciso ser livre em Cristo. Os santos da Igreja, os primeiros teólogos, no tempo da patrística, têm muito a nos dizer, segundo a tradição da Igreja, que escreveram extensivamente sobre a liberdade em Cristo, refletindo sobre o significado espiritual e moral dessa liberdade. Eu poderia aqui, por exemplo, citar
algumas ideias e citações que podem nos ajudar, de certo modo, a alimentar a nossa fé e motivar o nosso conhecimento a respeito da liberdade em Cristo. Santo Agostinho, por exemplo, enfatizou a graça de Deus como fundamental para a verdadeira liberdade. Ele dizia que a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher o bem, não apenas a liberdade de fazer o que se quer. Para ele, a liberdade em Cristo é libertar-se do pecado, escolher viver uma vida virtuosa. E as virtudes nos ajudam a buscar o bem, o amor, a verdade. Santo Irineu dizia que a liberdade em Cristo é uma restauração da humanidade à sua dignidade original. Através de Cristo, a humanidade foi chamada a ser livre e a viver em comunhão com Deus. Mas a realidade que nós presenciamos, muitas vezes, são pessoas que não estão em comunhão com Deus. Quanta violência, quanto ódio, quanto desamor. E muitos chegam a dizer que é falta de Deus. Pois bem, a ausência do sagrado na vida de tantas pessoas que não se deixam, de fato, dominar pelo amor, pelo bem, pela verdade. São João Crisóstomo nos ensina sobre a liberdade que vem da fé. Para ele, a liberdade em Cristo está associada à capacidade de perdoar e amar os outros, mesmo aqueles que nos ofendem. E quem não tem fé, segundo a carta aos Hebreus, não agrada a Deus. É preciso, de fato, estar aberto à graça de Deus. Santo Atanásio afirma que a encarnação de Cristo trouxe a liberdade ao ser humano, permitindo que aqueles que estavam presos pelo pecado fossem libertos e restaurados à comunhão com Deus. Veja a importância de aderir a uma pessoa que é Jesus, que é Deus, que é capaz de transformar, de restaurar a nossa vida, nos exorcizando, expulsando de nós o mal. Mas é preciso eu permitir, de fato, permanecer com Ele. Daí a importância de ter essa intimidade com nosso Senhor. São Basílio de Cesareia também nos ensina e escreveu sobre a importância da liberdade interior, que é concedida pela presença do Espírito Santo na vida de cada pessoa batizada que crê, capacitando-a a viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, seremos verdadeiramente livres se de fato aderirmos a Jesus, se estivermos em comunhão com Ele. E os padres da igreja que citei aqui anteriormente, através destes escritos, refletem a compreensão profunda e multifacetada da liberdade em Cristo, abordando não apenas a liberdade do pecado, mas também o chamado para uma vida de amor e serviço. É o que nos ensina a Santa Igreja, amar e servir. Que Deus nos ajude para que possamos viver não uma libertinagem, mas a liberdade em Cristo, que nos salva, que nos liberta e nos cura. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse nosso momento de fé e oração, não esquece de curtir, deixar o seu comentário, se inscrever em nosso canal e compartilhar com teus contatos. Agradeço a oportunidade que Deus nos concede mais uma vez estar com vocês e até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria!